Olá, gente, estamos de volta com mais um quadro Oncologia na PAN, um podcast com a doutora Lisiane Anzanello. E hoje nós vamos falar sobre metástase, né, doutora? Eu acho interessante a gente conversar, porque a gente falou já vários assuntos aqui sobre prevenção, sobre dieta. Isso é uma coisa que as pessoas mais fazem. E eu acho que uma coisa importante que as pessoas sempre me perguntam: ai, doutora, mas coitado, ele já tem metástase. Ai, coitado, ele já tem metástase, não tem mais o que fazer. Então, é interessante a gente falar um pouquinho o que é tal da metástase, por que as pessoas têm esse mito, né, esse entendimento aí errôneo de que quando o paciente tem metástase, ele já pode comprar, né, seu lugarzinho, porque o cara já está partindo. Isso é uma coisa que há 50, 60 anos atrás, a gente podia até pensar realmente que era, mas agora, nos últimos 20 anos, com o desenvolvimento da oncologia, da imunoterapia, dos tratamentos e do conhecimento que a gente tem, a metástase não é mais uma sentença definitiva de que a pessoa vai ter uma vida curta, precoce, por causa da doença. Muito pelo contrário, tem alguns pacientes com doença metastática que vivem muitos anos, né? Tem o exemplo de pacientes mais de 30 anos, né? Eu estou aqui há 34 anos, que tiveram doença metastática, estão vivos até hoje. Pacientes que tiveram várias vezes que a doença voltou, sempre dizem: ai, voltou, coitado, acabou. Também é uma coisa que a doença voltou uma, duas, às vezes até 3 vezes, e a doença foi recontrolada de novo. Eu perdi uma paciente recentemente que também tinha uma doença metastática há quase 27 anos, né, com doenças metastática no fígado de um câncer gástrico, e o tratamento dela não caía cabelo, não vomitava, tomava remédio via oral. Então, para você ver que uma vida praticamente normal, ela cuidava da mãe dela, tinha uma vida super saudável. Então, é importante a gente falar dessa doença. Então, assim, Adiel, o que é uma metástase? Então, sempre quando a gente falar em um tumor, imagine como se fosse uma plantinha, e que, como se fosse uma violeta, por exemplo. E na violeta, numa folhinha, deu um fungo. Deu lá cochonilha, deu aquele funguinho na folhinha. Se tiver só na folhinha, localizado, então a gente vai lá, tira a folhinha com cirurgia, faz algum tipo de tratamento local e está curado. Se por acaso, na hora de descobrir que estava com esse fungo, eu descobri que não era só uma folhinha, várias folhinhas, as raízes estavam com problema, várias caules daquela plantinha estavam com problema, a plantinha, digamos, estava com várias afecções. Então, isso a gente chama de metástase. Quando a doença não, digamos, cresceu no lugar e ela se espalhou para outros lugares. Então, é como se, por exemplo, você na sua casa tivesse uma tinta vermelha e você jogou no banheiro e puxou a descarga. Aquela tinta vermelha foi para onde? Aí você diz: Lisiane, foi no bueiro ali da esquina, depois foi para o bueiro tal, foi para lá e foi lá para a estação de tratamento. Então, a mesma coisa nós. Quando a gente tem um problema em algum lugar, nosso organismo, às vezes, ele pode ser invadido por essas células que vão crescendo, se você perceber e diagnosticar muito tarde, e já vão se espalhando, procurando lugares mais acessíveis, com mais alimento, mais nutrição, né? Vão procurar lugares longe do tumor inicial para procurar condições melhores. Então, isso é uma metástase, quando a doença enraizou ou se disseminou para outros órgãos. Então, é comum, por exemplo, o câncer de mama começar num túbulo da mama, um tubinho. Desse tubinho ele invadir, então, o tecido adiposo, o tecido subcutâneo da mama. Dali ela ir para um vaso, um nervo, e se espalhar para as linfonodos, aquelas ínguas que o pessoal chama da axila, e das ínguas da axila ir para outras ínguas, e aí ir para fígado, pulmões, cérebro, ossos, poder se espalhar. Então, isso é metástase. Lisiane, mas meu Deus, o que você está contando é que quando está tudo tomado, a planta toda tomada, já foi para fígado, para osso, não tem mais o que fazer. Não. Hoje em dia a gente tem imunoterápicos, a gente tem remédios, a gente tem vários inibidores moleculares, que agora a gente já conhece quais os tipos de células que dão a doença. E a gente sabe a agressividade que essas células exprimem, e a gente vai lá e vai atuando em cada foco desses, né, tipo cauterizando essa plantinha em vários lugares e conseguindo que a plantinha sobreviva apesar das metástases. Doutora, a gente sabe que
para todo tipo de câncer, em cada órgão, tem um tipo de tratamento. Eu diria no caso assim, da metástase? eu diria assim, imagina assim, existem várias células no teu corpo, certo? Células da pele, células da unha, célula muscular, célula óssea, célula da retina, células da bexiga, células do intestino, pulmonares. Para cada tipo de célula, o câncer tem um nome. Então, a gente tem mais de 100 tipos de células que podem malignizar, podem virar uma alteração nessa célula, e essa célula, então, vai ter o nome dependendo da origem que começou. Então, por exemplo, as células epiteliais da pele, a gente vai chamar de carcinoma. As células glandulares da mama, do pulmão, a gente vai chamar, por exemplo, adenocarcinoma. Então, células musculares do tecido conjuntivo, a gente vai chamar de sarcoma. Então, vários nomes vão depender de onde deu a origem. Então, qual a célula que deu origem à doença vai ter um nome. E essa célula que deu a origem, aonde for que começou, então pode ser limitada ali. Só aquela folhinha, só aquele órgãozinho está afetado. Vamos supor língua. A pessoa tem uma feridinha na língua, começou a crescer, é uma afta, começou a tratar com bicarbonato, não melhorava, foi no dentista, e o dentista disse, olha, essa feridinha não está cauterizando, vamos fazer uma biópsia. Fez uma biópsia, era maligno. Aí ele pegou e pediu então para fazer exames e constatou que não era só na língua. Já tinha crescido um pouco para baixo e pegou a mandíbula, tinha crescido um pouco para baixo, pegou a base da língua, cresceu um pouco para baixo, pegou a amígdala. Não, essa doença já cresceu um pouco mais e já estava acometendo as ínguas do pescoço. Não, essa doença cresceu mais ainda e já tinha descido e tinha pego os pulmões. Então, isso é a metástase. Quando a doença ela vai descendo, se espalhando e ocupando espaço. Então, quando a gente ocupa um espaço por estar um do lado do outro, tipo uma batata estragada do lado de outra batata estragada, a gente chama que é uma doença que ela foi metastática, né? Então, metastatizou por continuidade, por estar uma do lado da outra. Quando a gente tem uma doença que caiu no riozinho, caiu no vaso, foi nadando e foi parar lá longe, tipo, saiu aqui de Blumenau, foi lá em Gaspar, lá em Ilhota e foi achada lá, a gente chama então de metástase à distância. Então é quando, por exemplo, de um pulmão parou no fígado, do pulmão foi para os ossos, da próstata foi para os ossos. Então, quando ele vai indo então por esses riozinhos, por esses caminhozinhos e vai se disseminando. Então, vai dando pequenos outros tumores em outros lugares. E ali é óbvio que ele vai ter também o mesmo crescimento. Então, é a mesma doença. Então, a pessoa não tem um câncer de pulmão e um câncer de fígado, só tem um câncer de pulmão que metastatizou no fígado. Ou o contrário, ela tem um câncer de fígado que fez metástase no pulmão. Então, o câncer inicial é que vai para esses lugares. E quando a gente tira o pedacinho da metástase, ali diz onde começou. Né? Ali diz assim, olha, Lisiane, tem essa lesão no fígado, mas não foi aqui que ele veio de outro lugar, então a gente consegue saber. Então vamos imaginar assim, a gente pegar uma pessoa que está num lugar e saber que a origem dela é de outro lugar. Né? Então, pegar alguém, sei lá, que seja vietnamita, japonês, de qualquer raça, vamos supor, e a gente conseguir descobrir de onde que ela é. Então, é mais ou menos para o leigo entender que quando a gente descobre uma doença e a gente tira um pedacinho, faz biópsia, aquela biópsia vai identificar a origem inicial da onde começou. Se ali é que começou ou se ali é secundário. Então, normalmente, às vezes, a gente descobre a doença em algumas fases bem avançadas já pela raiz, pela doença que já espalhou e não do primário. Depois a gente tem que correr atrás de onde está o primário. Então, por isso que é importante a gente dizer. E mesmo que a doença esteja em outros lugares, não significa que você não tem mais o que fazer. Pelo contrário, tem tratamento, tem quimioterapia, tem imunoterapia. Hoje, câncer de pulmão metastático, a gente tem sobrevida de 5, 7, 10 anos. Melanoma, o tumor de pele maligno, já com metástase, a gente tem sobrevidas longas. Então, hoje a gente considera o câncer como uma doença crônica. Diabetes também não tem cura, pressão alta também não tem cura, e a gente consegue conviver bem com a doença. Então, a gente diz hoje que o câncer é uma doença que, mesmo em fases avançadas, a gente consegue ter um excelente controle, com uma excelente qualidade de vida.
Então, resumindo, doutora, se o câncer ele nasce em um órgão e aquelas células daquele órgão que se espalham e acaba espalhando para outros, o tratamento seria o tratamento relativo à origem? Sim. O tratamento é feito para aquela célula originária. Então, o tratamento, se eu descobrir que no fígado era metástase de um câncer de pulmão, o tratamento é para câncer de pulmão com metástase no fígado. É um tratamento para aquele lá. Se a doença diagnosticada no fígado era do fígado, existem medicamentos especiais. Então, para cada tipo de célula, que a gente tem mais de 100 tipos de tumores diferentes, cada um tratamento é diferente. Porque o comportamento é diferente, a evolução é diferente, as células são diferentes, a hiperexpressão dos genes são diferentes. Então, cada doença é um universo em paralelo. A gente tem que tratar cada doença com medicamentos diferentes, remédios diferentes, condutas diferentes, cirurgias. Então, você assim, Lisiane, mas eu não entendi. O cara não pôde operar de início e fez químio, então já está bem avançado. Não, tem alguns tipos de tumores que você faz remédio para diminuir o tumor e operar numa segunda fase. Tem outros que você já opera de cara e faz químio depois. Tem outros que você faz rádio primeiro, depois pode fazer quimioterapia. Então, essa ordem, ela vai alterar conforme o conhecimento da literatura, o que a gente já sabe de comportamento de cada doença. Então, a gente tem muitas opções hoje de tratamento. A gente tem radioterapia de várias formas de aplicar. A gente tem quimioterapia, que são esse medicamento que a gente destrói a célula. A gente tem imunoterapia, que a gente fortalece os nossos mocinhos, nosso sistema de defesa, para eles ajudarem a combater a doença. A gente tem drogas alvo específicas, ou seja, drogas que vão direto, como gato e rato, vai lá e mata aquela célula. Então, a gente tem hormonioterapia. Então, a gente tem um arsenal terapêutico imenso. Cada desses arsenais vai depender, então, do conhecimento que a gente já dispõe e do que a gente sabe já conhecido para cada tipo de doença. Certo. Bem, doutora, a senhora com esses 34 anos dentro da oncologia, a senhora deve ter visto muitos casos. Casos de metástase com cura completa. Existem? Sim, muitos. Muitos. Eu tenho alguns casos de pacientes que estão em tratamento com a gente há muitos anos, né? Então, e que fizeram controles, que fazem controles, tem pacientes... Nossa, dá para citar milhares de pacientes, né? Então, você vê que eu tenho mais de 7.000 pacientes cadastrados, não dá para a gente citar cada caso aqui, mas sempre os pacientes vão lá no consultório, né? Então, que tiveram, por exemplo, um câncer de mama, que a doença voltou em outro lugar, fez um retratamento e a doença está controlada até hoje. Pacientes com cânceres de pulmão e que trataram e apareceram lesões ósseas, a gente tratou e ficou boa. Pacientes com cânceres de rim e que trataram e que estão bom. Pacientes em que, olha essa, você vai ficar surpreso, em que a gente decidiu não tratar. Tem algumas doenças em que você só observa, como câncer de próstata, e o paciente está vivo até hoje, convivendo com a doença sem ter tratado, né? Então, são casos inúmeros que a gente pode dizer, né, de pessoas diferentes. Então, assim, só que sempre deixar claro, né, Adiel, que... Como eu disse aqui que pessoas não trataram e ficaram bem, não quer dizer que todo mundo possa fazer isso. Não, são casos específicos de cada caso. Então, hoje a gente diz assim, o câncer é um tratamento personalizado. A gente trata a pessoa individualizada, né? Em todas as fases da vida dela, a gente vai estar acompanhando e vendo qual o melhor tratamento para acompanhar e curar. Ou então, se não curar, deixar a pessoa tendo uma sobrevida muito longa. Então, hoje a gente fala em câncer, a gente não fala em cura completa, a gente pode falar em sobrevida livre de doença. Ou seja, a gente não sabe quanto a pessoa vai viver, mas se a pessoa ficar livre da sua doença, 5 anos, 10 anos, 15 anos, é considerado uma cura, porque a pessoa está super bem. Doutora, tem aqueles casos também das pessoas que se arrependem. Se eu tivesse procurado antes, se eu tivesse buscado antes, mas a pessoa, a partir do momento que ela está em tratamento, ela tem que ter um pensamento positivo, porque isso não significa que ela está sentenciada, né? Sim, esse pensamento, às vezes, a pessoa diz assim, mas tive pacientes, por exemplo, que abandonaram o tratamento. Chega lá no meio, o tratamento às vezes é difícil, né, Diel? Às vezes tem uns tratamentos que podem ter efeitos ou para-efeitos, tipo...
aumenta de peso, as mulheres ficam, né? Então não é uma coisa agradável. Às vezes a pessoa tem algumas reações de pele, como acne, tem alguns efeitos colaterais que a gente tem que conviver com ele, ou então uma dormência nas pontas das mãos e dos pés, ou então a pessoa pode ter, por exemplo, quadros às vezes de diarreia, às vezes de constipação, que a pessoa tem que conviver com medicamentos e tal. E as pessoas abandonam o tratamento e depois a doença volta ou piora. E a gente pergunta assim, não adianta nada você chorar o leite derramado, né? Então a gente se perdoa, né? Ninguém faz as coisas porque quer piorar, né? Então realmente foi uma interpretação daquela pessoa naquele momento, e eu acho que a culpa não serve para nada, né? Eu sempre digo que carregar culpa é que nem carregar tijolo que não serve para nada. Joga esse tijolo fora e vamos para frente, né? Fazer coisas novas. Então eu sempre gosto daquela máxima que diz, né? A gente não pode voltar atrás e voltar e fazer tudo de novo, mas a gente pode daqui para frente fazer coisas muito melhores, né? Então eu acho que é isso daí. Daqui para frente fazer coisas melhores e não ficar pensando no para trás mente aí, né? Doutora, estamos chegando ao final aí de mais um podcast Oncologia na PAN. Eu gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu diria assim, gosto de uma frase que as pessoas gostam muito de dizer assim, que todo mundo tem dois olhos e a gente olha só externamente, né? Mas que todo o processo que acontece no indivíduo acontece internamente. Então, que as pessoas se olhassem, né? Não só para fora, porque as pessoas querem ser mais bonitas, mais esticadas, menos ruga, estão muito voltadas para o exterior, né? E os processos nossos acontecem todos internamente. Então, que as pessoas voltassem um pouquinho, prestassem atenção um pouquinho na sua parte interna, no que seus desejos, nos seus medos, trabalhassem um pouquinho, porque esse sistema ele é maravilhoso. Quando a gente olha como que a gente foi feito e a maravilha que é o ser humano, a gente só tem que agradecer. Muito bem, este foi mais um Oncologia na PAN. A gente agradece a presença da doutora Lisiane Anzanello e convida você para nos acompanhar nas redes sociais da Jovem Pan Blumenau.